Ahora sí les voy a pedir ponerse en pie, hermanos. Agora vou lhes pedir se colocar em pé, irmãos. Y vamos a ir al libro de Daniel. E vamos lá no livro de Daniel. Libro de Daniel. Livro de Daniel. Y vamos a leer E vamos ler el capítulo 1. capítulo de número 1. Primero leemos el versículo 8. Lemos o versículo 8. Y dice, E diz: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Luego vamos a dar un saltito allí. Logo damos um pulinho aí. Vamos a el 17. Vamos no 16. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Eleve la oración, hermano. Pai querido, Deus amado, muito obrigado nesta noite. Te pedimos, Senhor, que nesta hora o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra preciosa, maravilhosa e poderosa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Pode se sentar, amados irmãos. El tema que quiero presentarles en corto tiempo con la ayuda del Señor O tema que eu les desejo falar em curto tempo com a ajuda do Senhor dice generaciones que interpretan correctamente el propósito de Dios. diz gerações que interpretam corretamente o propósito de Deus. Es decir, si explicamos el título, Dizer, se explicamos o título, que las generaciones de las que quiero hablarles que as gerações que gostaria de lhes falar fueron aquellas que supieron ver el diseño de Dios en pequeñas cosas, foram aqueles que conseguiram enxergar o desenho de Deus em pequenas coisas. aunque fuera un pequeño trazo en sus vidas, Mesmo que seja um pequeno traço nas suas vidas. de ese dibujo divino del plan de Él, Desse desenho divino do plano dele, ellos supieron
eles souberam captar la totalidad de ese dibujo. a totalidade desse desenho. Yo me estaba acordando hoy Eu estava me lembrando hoje de un maestro que yo tuve en la primaria. de um mestre que eu teve na primária. Hace buen tiempito de eso. Faz bom tempinho disso. Me encantaba la clase con ese maestro porque era el maestro de arte, pero en el área de dibujo. Eu gostava muito desse professor porque era na aula de arte desse professor. Y él, cuando llegaba a darnos esa clase de dibujo, E ele, quando chegava nessa aula de desenho, obviamente siempre hacía un dibujo que quedaba en el pizarrón. obviamente ele desenhava na pizarra. Después que entrábamos a la clase regular, Depois que entrávamos na aula regular, la maestra no quería borrar el dibujo, a professora não queria apagar o que era desenho, una obra de arte. porque era uma obra de arte. Pero lo que quiero decirles Eu quero lhes dizer es que él empezaba ese dibujo que, por ejemplo, podría ser todo esto que vemos ahí. ele desenhava, por exemplo, tudo isso que nós vemos aqui. Y podía empezar por aquí haciendo un trazo de unas 2 o 3 rayas. E ele começava de um canto, de um traço de 2, 3 linhas. Y usted decía, ¿qué será lo que va a hacer el E maestro? você pensava, que será que vai fazer o mestre? Pero él sabía lo que iba a hacer. Mas ele sabia o que ia fazer. Algunos tal vez dirían, bueno, esas van a ser las hojas de una palmera. Alguns diziam, esse vai ser as folhas de uma palmeira. Algunas veces dábamos en el blanco, Algumas vezes atirávamos no alvo, otras veces no. outras vezes não. Lo cierto es que los primeros trazos que él O hacía certo é que as primeiras linhas que ele fazia llegaban a ser clave chegavam a ser chaves en ese dibujo Nesse hermoso diseño. que él hacía. nesse desenho formoso que ele fazia. Era un gran artista pintando. Era um grande artista desenhando. Ese es el punto que ilustra lo que yo quiero comunicarles. Esse é o ponto que ilustra aquilo que eu vou lhes comunicar. Las generaciones actuales As gerações atuais representan las mismas generaciones que ha habido a través de todo el tiempo. representam as mesmas gerações que houve através do tempo. Siempre ha habido gente que busca a Dios. Sempre teve pessoas que procuram a Deus. Siempre ha habido gente que ama la obra de Dios. Sempre teve pessoas que amam a obra de Deus. Siempre ha habido grandes líderes y profetas de Dios. Sempre houve grandes lideranças e profetas de Deus. La historia está llena de eso. A história está cheia dessas Pero pessoas. también siempre ha habido en el mismo tiempo Mas também sempre houve no mesmo tempo generaciones perversas. gerações perversas. Gente que aborrece a Dios. Pessoas que aborrecem a Deus. No buscan al Señor. Não procuram ao No les Senhor. interesa buscar a Dios. Não lhes interessa procurar a Así Deus. que hay una contraposición allí Sempre há uma contraposição aí. entre una generación que quiere buscar a Dios Entre uma geração que deseja procurar a y Deus una generación que no quiere buscar a e Dios. uma geração que não deseja procurar a Deus. Tarde o temprano Mais tarde ou mais cedo, hay un choque, tem uma briga, uma hay un contenda. cruce. Há um cruce. Empiezan a haber enfrentamientos Começam a haver enfrentamentos, brigas entre esas generaciones. entre essas gerações. Dios siempre ha tenido gente Deus tem sempre tido pessoas que representan las generaciones que le buscan. que representam as gerações que lhe procuram. Y estas deben estar dispuestas E estas devem estar disponíveis a pelear la buena batalla de la fe. lutar a boa batalha da fé. Porque es una batalla la Porque é fe. uma batalha a fé. Mantener la fe es una batalla. Manter a fé é uma batalha. No porque tengamos, hermano, en el mundo una persecución suave o un trato amistoso. Não porque tenhamos, irmão, no mundo uma perseguição suave ou amistosa. El Señor ya lo dijo. O Senhor já falou. En el mundo hallaréis aflicción. No mundo achareis aflição. Pero confiad, Mas confiai. yo he vencido al Eu mundo. venci o mundo. El apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al O mundo? apóstolo João fala: quem é aquele que vence o mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Não, Dios. aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Es así. É assim, irmão. Nos plantea la batalla. É assim a batalha. Jesús dijo en el 16 de Mateo, Jesus falou no 16 de Mateus: sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre esta rocha edificarei a minha igreja. y las puertas del infierno no prevalecerán E as contra portas ella. do inferno não prevalecerão contra ela. Está diciendo que va a edificar su iglesia, Está dizendo que vai edificar que a la sua va a igreja, fundar. que vai afundar. pero de una vez está incluyendo Mas de uma vez está incluindo também que eso será una batalla, que isso daí vai ser uma batalha. que eso será una guerra. Que isso daí vai ser uma guerra. Cuando él dice la
las puertas del infierno Quando ele diz as portas do inferno no prevalecerán contra ella. não prevalecerão contra ela. No solamente es una bendición que nos da esperanza. Não só é uma bênção que dá-nos esperança. El diablo no podrá prevalecer. O diabo não vai conseguir prevalecer. Pero por otro lado, nos está presuponiendo una guerra, Por outro lado, está falando de uma guerra, una batalla. uma batalha. Vamos a pelear una batalla espiritual. Vamos pelejar uma batalha espiritual. Nada que ver con una de las batallas materiales, Nada a ver com umas batalhas materiais, con armas terrenas com armas terrenas y propósitos igualmente materialistas y e terrenos. propósitos igualmente materialistas. Esa e no es terrenos. nuestra batalla. Isso daí não é nossa batalha. Daniel representa esa generación que lucha porque sabe que Dios tiene un propósito. Daniel representa essa geração que luta porque sabe que Deus tem um propósito. Fue transportado de Babilonia Foi transportado da Babilônia para empezar una preparación para se preparar allí en Babilonia, lá na Babilônia, que no fue cualquier preparación. que não foi qualquer preparação. ¿Por qué trajeron a Daniel y otros muchachos, Por que trouxeram a Daniel e outros garotos, jóvenes todavía, casi adolescentes? jovens ainda, quase adolescentes? Porque Nabucodonosor quería hacerlos Porque Nabucodonosor queria lhes fazer servidores en su Servidores. templo y en su palacio. no seu templo e no seu palácio. Quería absorber Desejava absorver la vida de estos jóvenes a vida desses jovens a su ao servicio. seu serviço. Era necesario, por lo tanto, procesarlos, Era preciso, pelo tanto, processar eles, y se dedicó desde que llegaron a hacerlo. e dedicou-se desde que eles chegaram a esse lugar. Específicamente encargó Especificamente encarregou a un hombre importante de su a reino homem muito importante do seu reino para que educara para ele educar eles y preparara a estos muchachos. e lhes preparar estes garotos. El propósito de esa preparación, O propósito dessa preparação. y allí Daniel entendió el trazo, E aí Daniel entendeu o trato. ese que les hablé del dibujo. Esse é aquilo que falei do desenho. En este caso, lo que el enemigo buscaba Neste caso, daquilo que o inimigo procurava. para él y sus compañeros. Para ele e seus companheiros. El rey les mandó a decir: O rei mandou lhes dizer. allí está la enseñanza de Babilonia. Aí está o ensinamento da Babilônia. Llamémoslas perfectamente las principales universidades del imperio. Chamemos principalmente as principais universidades do império. Están a vuestra disposición. Estão à vossa disposição. Allí tienen que aprender la lengua babilónica, Ali tem que aprender a língua babilônica. la cultura A babilónica cultura babilônica. y obviamente la idolatría babilónica. E também a idolatria babilônica. Tenían que aprender toda geografía, Tinha que aprender toda a geografia. todo lo que se aprendería en una universidad. Todo o que se aprenderia numa Era faculdade. día y noche trabajando. Era dia e noite trabalhando. Además, están a disposición de ustedes Além, estão à disposição de vocês las mejores comidas del palacio. as melhores comidas do palácio. Comidas que no era cualquiera el que las podía probar. E que não era qualquer comida que qualquer poderia gostar. Porque las comidas en primer término eran ofrecidas a los dioses babilónicos. Porque as comidas eram oferecidas aos deuses babilônicos. Principalmente a Marduk, Principalmente a Marduk, el principal rey, el principal dios de Babilonia. o principal deus da Babilônia. También estaban ofreciéndole toda la comodidad, Também estavam lhe oferecendo todas as que comodidades. sin duda era mucha, E sem dúvida era muita. porque estaban dentro de la sombra del palacio del rey. Porque estavam baixo o teto do palácio do rei. Cualquier muchacho sin visión Qualquer garoto sem visão daba gritos de alegría por dava eso. gritos de alegria. Brincaría de gozo. Pularia de ¡Qué gran gozo. oportunidad se me abre! Que grande oportunidade está se abrindo. Pero Daniel entendió Mas Daniel compreendeu que era una astucia que era uma diabólica, armadilha do inimigo. como lo entendió José en la casa de Potifar. Como entendeu José na casa de Potifar. Y por eso salió huyendo de ahí, E alabado por sea isso saiu Dios. fugindo daí. Daniel lo entendió Daniel compreendeu. y lo entendieron sus compañeros. E entenderam os seus Y companheiros. Daniel propuso en su corazón E Daniel propôs no seu coração no contaminarse con la comida del rey. não se contaminar com a comida do rei. Tenemos allí una decisión de una
una generación joven Temos aí uma decisão de uma geração jovem. ante la enorme oferta del mundo y a del enorme diablo. oferta do mundo e do diabo. Hay cosas mucho mejores en Dios. Há coisas muito melhores em ¿Cuántos Deus. pueden dar gloria a Dios por eso, Quantos hermanos? podem dar glória a Deus por isso, irmãos? Yo doy gracias a Dios Eu dou graças a Deus, porque le entregué mi adolescencia al Señor. porque eu lhe entreguei minha adolescência ao Y le Senhor. entregué mi juventud al E Señor. entreguei a minha juventude ao Senhor. Y luego la madurez de mi vida como persona. E depois a maturidade da minha vida Y como aún pessoa. hoy sigo entregando mis años E al ainda Señor. hoje continuo entregando meus anos ao Senhor. Y doy gloria a Dios por haberle conocido temprano. E dou glória a Deus por ter conhecido Jesus muito novo. Viendo uno la vida antes de conocer a Cristo, Vendo a vida que antes de conhecer a Jesus, pienso que tal vez si hubiera demorado unos años más, eu penso que se tivesse demorado mais alguns anos, tal vez ya yo no hubiera tenido esperanza. talvez eu não tivesse esperança. Probablemente hasta la vida hubiera perdido. Provavelmente até tinha morrido. Pero aquí estoy. Mas aqui estou. Todavía sigo dándole que hacer al diablo. Ainda continuo batendo no diabo. Todavía sigue enojado conmigo y que lo sea para siempre. Ainda continua raivoso comigo e que continue Igual para que sempre. con ustedes, hermanos. Igual que com vocês, irmãos. Al nombre de Cristo. Ao nome de Cristo. Bendito sea Jesucristo. Es decir, É dizer, el propósito de Babilonia o propósito da Babilônia era culturizar era culturizar el corazón de estos muchachos. o coração desses jovens. Tenían que arrancarle al Dios que ellos adoraban. Tinham que arrancar deles ao Deus que eles criam. No podían hablar de Jehová. Não poderiam falar do Senhor. Tenían que hablar de los dioses babilónicos. Tinham que falar dos deuses babilônicos. Estudiar los dioses babilónicos. Estudar os deuses babilônicos. Era una culturización Era uma culturização mezclada con la parte religiosa de Babilonia, misturada com a parte religiosa da muy Babilônia. conocida por su perversidad, Muito conhecida pela sua perversidade. por su carnalidad. Pela sua carnalidade. Pero Daniel dice, no, Señor, Mas Daniel fala, não, lo Senhor. mío es servir al Dios O verdadero. meu é servir ao Deus verdadeiro. Estaba hablando un adolescente de 17 años Estava más o falando um menos. adolescente de 17 anos. Pero por se aí. paró firme. Ele se parou firme. Los jóvenes pueden ser muy valientes y muy fuertes. Os jovens podem ser valentes e fortes. Y son definitivamente una voz autorizada E são uma voz autorizada. para decirle al mundo, yo no voy con eso. Para lhe dizer ao mundo, eu não vou com eles. Lo mío es otro camino. O meu é outro Y caminho. tiene que serlo. E tem que ser. Es que el mundo no puede ser igual que nosotros, ni nosotros Que o mundo igual al não pode mundo. ser igual que nós e nós igual ao mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Louvado seja Jesus. Y dejando a Daniel un rato, E deixando Daniel um momento, hay otra persona que marca una generación joven, a outra pessoa que marca uma geração jovem. muy joven. Muito jovem. Se llamaba Esther. Chamava-se Esther. Es una historia muy conocida por su dramatismo. É uma história muito conhecida pela sua dramatização. ¿Entendió ella el primer trazo de Dios? Compreendeu ela o primeiro plano de Deus, Como lo del dibujo. como aquele do desenho? Al principio no. No princípio, não. Porque nadie piense que Esther abundaba en toda clase de posibilidades espirituales. Porque ninguém pense que Esther abundava em toda classe de bênçãos espirituais. Tenía unas características especiales, Tinha umas características especiais, especialmente su belleza. especialmente a sua beleza. La Biblia habla de su figura y de su hermosura. A Bíblia fala da formosura dela, da Y sua beleza. cuando la Biblia dice que una mujer es bonita, es hermosa, es porque lo E es. quando a Bíblia diz que uma mulher era bonita, formosa, é porque assim é. Porque es el Espíritu Santo el que lo está diciendo. Porque o Espírito Santo que está falando. No es un noviecito enamorado de ella, ¿no? Não é um noivinho por aí dela. El Espíritu Santo dice varias veces cuando una mujer es hermosa de O verdad. Espírito Santo diz quando uma mulher é formosa verdadeiramente. Y de Esther se dice que era muy hermosa. E de Esther se fala que era muito formosa. Entonces, ¿era eso lo principal en ella? No, tenía que haber otros factores. Então, era isso o principal dela? Não, tinha que ter outro fator. Es que como era ella en su figura y en su rostro y en su semblante, Era como ela era na sua figura, no seu semblante. también lo era en lo espiritual. Também o era no espiritual. Era una muchacha que había crecido
oyendo la palabra de Dios Era uma mulher que tinha crescido ouvindo a palavra de Deus. por parte de su primo, Por parte do seu primo, que era también su padre adoptivo, que era também o pai adotivo. porque lamentablemente Esther era huérfana de padre y Porque madre. lamentavelmente Esther era órfã de pai e mãe. ¿Se dan cuenta que no tenía todas las ventajas? Estão percebendo que não tinha todas as vantagens? Porque esa condición es triste, Porque essa condição é triste. es lamentable. É lamentável. A cualquier persona, especialmente en los tiempos de su juventud, Para qualquer pessoa, especialmente para os filhos da le sua puede mocidade. afectar en gran manera. Pode afetar em grande maneira. Ella era una muchacha que no sabía lo que era tener un padre y una madre. Ela era uma garota que não sabia o que era ter pai e mãe. Ellos habían muerto muy temprano en la vida de esta niña. Eles tinham falecido muito cedo na vida dessa menina. Y allí estaba Esther, E ali estava Esther, una muchacha de campo, tranquila. uma garota de campo, tranquila. No era una persona de mundo metida en las corrientes que atravesaban Babilonia o Susa, la capital del reino. Não era uma pessoa do mundo perdida que estava no mundo da Susa, da capital do império. Así que eso la hacía tal vez sentirse un poquito alejada de embonar Isso daí fazia a ela se sentir um pouquinho afastada, se en el mundo que envolver le rodeaba. no mundo que rodeava ela. Pero Dios Mas Deus la tenía en su propósito tinha no seu propósito. y usó la especial belleza de ella Utilizou a especial beleza dela para que quedara incluida para que ficara inclusa en el grupo de muchachas no grupo das garotas que podían llegar a ser la reina de Persia. que poderiam chegar a ser a rainha da Pérsia. Y eso sí era grande de Isso verdad. daí era grande, é verdade. Cualquier muchacha deseaba una posición así. Qualquer jovem desejava uma posição assim. ¿A qué muchacha no le gustaría haber sido reina? Aquela garota gostaria de ser rainha, Como que no fuera de Persia, de su barrio. mesmo que seja do seu bairro. Ahora de Persia, Agora da Pérsia, cuando la palabra de una muchacha así, quando a palavra de uma mulher siendo assim, reina, sendo rainha, era palabra última. era a última palavra. Pues bueno, Dios quiso, Mas bom, Deus quis assim. tal vez por procedimientos no del todo reconocidos como espirituales para nosotros. Talvez não com os procedimentos não reconhecidos como espirituais para nós. Pero Dios permitió Mas Deus permitiu. que cuando el rey vio a Esther, Quando o rei viu a Esther, dijo, esta es, falou: essa daqui é. esta es. Essa daqui é. Él podía escoger entre muchas. Ele poderia escolher entre Ustedes muitas. saben cómo eran los reyes de aquel E tiempo. vocês sabem como eram os reis daquele tempo. Escogió a Esther Escolheu a y Esther. la coronaron como reina de E Persia. coroaram ela como rainha da Pérsia. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. ¿Cómo quedó Esther en el sentido ¿Cómo? de su orientación cuando ¿Cómo? llegó al palacio? Como ficou Esther no sentido da sua orientação quando ela chegou no palácio? Ella no vivía en una abundancia así, hermano. Ela não morava numa abundância assim, irmãos. Era una muchacha que creció en un hogar sencillo, Era uma garota que cresceu num lar simples. pero ahora está ahí, Mas agora está ali, reina de Persia, rainha da Pérsia, sentada en un trono, sentada num trono, al lado de su esposo, ao lado do seu marido, el rey Asuero de o rei Persia. Assuero da Pérsia. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Pero hasta ahí no había entendido Mas até ali ela não tinha compreendido los trazos divinos para ella. traços divinos para ela. Esto se lo indicó Isto daí su falou padre adoptivo, seu pai adotivo, porque él se dio cuenta que había una trama porque ele percebeu que tinha uma trama para matar a todos los judíos en el imperio persa. para matar todos os judeus no Império Persa. Sabemos que los judíos Sabemos que os judeus son un pueblo escogido por Dios são como um povo nación. escolhido por Deus. Ninguno es salvo si no acepta a Cristo. Ninguém é salvo se não aceita a Cristo. Pero eso no los desubica de ese propósito, Mas isso daí não tira eles desse propósito. de que fue un pueblo separado por Dios, Que foi um povo separado por Deus, a quien Dios le dio promesas, a quem Deus deu promessas, jurando por él mismo. jurando por ele mesmo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Sabe que é isso, irmão? Usted sabe lo que es que Dios le diga a Abraham: Sabe que Deus fale para Abraão: mata esos animales en sacrificio. mata esses animais em sacrifício. Los parte en dos Quebra ele em dois. y abres aquí otra, E abre Ya. uma parte lá e outra aqui. y espera que yo voy a pasar por allí. E espera, aguarda que eu vou passar por aí.
Abraham esperó Abraão esperou mucho tiempo. muito tempo. La noche se hacía más oscura cada vez, A noite se fazia mais oscura, hasta producir un temor en Abraham. até produzir tremor em Pero Abraão. muy entrada la oscuridad de la noche, Muito entrada a oscuridade da noite, Abraham ve una antorcha de fuego ardiente. Abraão olha uma tocha de fogo ardente. Era el ropaje de la presencia de Dios. Era o vestido da presença de Deus. Y la antorcha, que era la presencia de E a Dios, tocha, que é a presença de Deus, pasaba entre los animales passava entre os animais que habían sido partidos que en dos. tinham sido quebrados em dois. Aleluya. Aleluia! Y mientras la antorcha pasaba, Por enquanto a tocha passava, Abraham oyó Abraão ouviu el juramento divino. o juramento divino. Y Dios le decía a Abraham: E Deus lhe disse a Abraão: yo te prometo esto. eu te prometo isto. Y como no tengo otro mayor por el cual jurar, Como eu não tenho outro maior pelo qual jurar, pues juro por mí mismo eu juro por mim mesmo. que lo que te voy a prometer lo voy a cumplir. Aquilo que eu vou te prometer, vou No cumprir. habrá quien pueda detener el cumplimiento de estas Não haverá promesas. quem possa deter o cumprimento dessa promessa. Está en el libro de Génesis. Está no livro de Allí Gênesis. está claro, gloria a Dios, Ali está claro el llamamiento de Abraham. a chamada de Abraão. Dios le dijo: te daré una tierra Deus perpetuamente. lhe falou: darei-te uma terra perpetuamente. Y le dijo los límites de esa tierra más adelante. Falou dos limites dessa terra mais para frente. De ti saldrá el que salvará al mundo. De ti sairá aquele que salvará o mundo. Está hablando con el padre de la nación judía. Está falando com o pai da nação judeia. Y tú serás bendición E você será bênção a todas las familias de la a tierra. todas as nações, famílias da terra. Y Dios dijo en ese juramento, E Deus falou nesse juramento, porque eso era un juramento: porque isso daí era um juramento. si yo no cumplo Se eu não cumplo como Dios, como Deus, que me acontezca lo que estos animales han pasado que ahora, aconteça comigo como aqueles animais que têm acontecido su agora. muerte, Sua morte, su destrucción, sua destruição. no pueden ya vivir más. Não podem já viver mais. ¿Puede pasarle eso a Dios? Pode lhe passar isso a Estoy Deus? seguro que no. Eu tenho certeza que não. Pues Dios dijo y comprometió Porque Deus falou e comprometeu-se. que eso podría pasar si él no cumplía su promesa. Que isso poderia acontecer se ele não cumpria a sua promessa. Así que todavía no ha surgido el demonio que pueda fallar Assim en eso. que ainda não surgiu o demônio que possa falhar nisso. No ha salido todavía el imperio en el mundo que pueda detener el cumplimiento avasallador Não de la tem promesa de império Dios. no mundo que possa impedir o avanço da obra de Deus. Pueden haber 50 o más países rodeando a ese país, pero Dios hará algo. Pode haver 50 países rodeando esse país, mas Deus fará alguma coisa. Y no estoy hablando de política. E não estou falando de política. Aquellos que ven las cosas políticas cuando se habla de Israel, Aqueles que veem as coisas políticas quando se fala de Israel. problema de ellos. Problema deles. Yo lo que estoy viendo es la palabra Eu que tô Dios vendo prometió. A palavra de Deus que prometeu. Y ya dije que ningún judío puede ser salvo E já falei que nenhum judeu pode ser salvo aparte de Jesucristo, além de Jesus Cristo, como cualquier otro de como nosotros. qualquer outro de nós. Porque no hay otro nombre Porque não há outro nome debajo del cielo debaixo do céu dado a los hombres dado aos en homens quien podamos ser possamos salvos. ser salvos. Solo Cristo. Só Jesus. Esas son promesas Essas são promessas que Dios ha ido cumpliendo y no entraré en detalles. que Deus foi cumprindo e não quero entrar em Ese no detalhes. es el tema de hoy. Isso daí não é o tema de hoje. He escrito un libro que se llama Daniel Eu escrevi um livro, chama-se de Daniel. y también Apocalipsis. E também Apocalipse. Y ahí Dios me da la oportunidad de ampliar explicaciones E aí Deus me deu a oportunidade de ampliar essas explicações proféticas. proféticas. Que sería bueno que cada creyente conociera y dominara Que seria bom que cada crente conhecesse e dominasse. para ver el trazo siguiente Para ver a linha seguinte en el dibujo divino no desenho divino de este mundo. deste mundo. Alabado sea Dios para siempre. Louvado seja Deus. Esther Apareció no como una persona muy poderosa, apareceu não como uma pessoa muito poderosa, sino como una persona
que no tenía cualidades como para cambiar las cosas. senão como uma pessoa que não tinha qualidades para mudar as coisas. Pero Dios la ubicó. Mas Deus ubicou ela. Ella no entendía. Ela não compreendia. Pero cuando se dieron cuenta de esa trama contra el pueblo hebreo, Mas quando perceberam dessa armadilha contra o povo hebreu, para borrarlo del mapa, para apagar eles do mapa, como algunos dicen hoy también, como alguns dizem hoje também, borrarlos del mapa, apagar eles do mapa, le llegó a Esther. chegou Esther. Ella era judía, Ela era judeia, aunque no había dicho que no era, mas mesmo que ela não tinha por falado que era, instrucciones de su padre adoptivo. por instruções do seu pai adotivo. Pero Mardoqueo, su padre adoptivo, Mas Mardokai, seu pai adotivo, le mandó una carta mandou uma carta para ela. y le dijo esto, esto y esto hay Falou isso há contra el pueblo judío. contra o povo judeu. Nos van a destruir. Vão nos destruir. Tienen todo el poder para Tem destruirnos. todo o poder para fazê-lo. Habían hecho un edicto Tinham assinado um edito a través de una trama muy maliciosa através de uma armadilha muito maldosa de un hombre corrompido, un político malo de esos que de existen homem político perverso que existe y que quería en un solo día, e que desejava num só dia, el 13 del mes 12º, o 13 do mês do 10º, ese día esse dia sería el de la destrucción de todo el pueblo. seria a destruição de todo o povo. En uno de sus acápites decía Num dos seus acápites dizia que el que matara a cualquier hebreo que aquele que matasse qualquer hebreu tenía todo el derecho, tinha todo o direito, no habría ninguna sanción não havia nenhuma y punição, podía quedarse con todas sus propiedades. poderia ficar com todas as suas propriedades. Imagínense ustedes, hermanos, Imaginem vocês, irmãos, ellos tenían sus casas, eles tinham suas casas, tenían sus cosas. tinham suas coisas. Cualquiera que los mataba decía esto es mío porque yo Qualquer lo que maté, matasse ele dizia: isso daqui é meu, me pertence. sabiendo que no había sanción. Não havia punição para isso. Mire, si hoy dijeran eso, hermano, Imagina se hoje falassem isso, irmão. amanecería poca gente, gloria a Dios. Amanheceria pouca gente. La verdad es que era una sentencia de muerte. A verdade é que era uma sentença de morte. Entonces Mardoqueo le manda esa carta. Então Mardokai manda essa carta para Y ela. Esther la lee. E Esther lê a carta. Pero ¿qué me está pidiendo mi padre adoptivo? E diz que está me pedindo meu pai adotivo. ¿Cómo voy yo a pedirle al rey? Como eu vou pedir isso para o rei? Habían leyes. Havia reis. Las leyes de Media y de Persia As leis da Média e da Pérsia. eran una de las más firmes que existían. Era uma das mais firmes que existiam. Y la ley decía que no podía nadie E a lei dizia que ninguém podia entrar al aposento real donde estaba el trono del rey entrar no aposento do trono do rei sin ser llamado. sem ser convidado, chamado. Eso era una agenda estricta Isso daí era uma lei estrita, en la cual siempre estaban nombres de otros reyes y de gente muy importante. no qual sempre estavam nomes de outros reis, de pessoas La importantes. sentencia era el que haga eso A sentença era: aquele que faça isso morirá, morrerá, a no ser não ser que el rey le extienda su que o báculo rei estenda o seu cetro de oro. de ouro. Y Esther dice, yo no he sido llamada. E Esther fala: eu não fui chamada. Ahí no había excepciones. Aí não havia acepções. El que entraba de pronto a ver al rey lo iban a matar los verdugos. Aquele que entrava poderia morrer. Ia Era de ser morto. inmediato, hermano. Era logo, irmão. Y Esther le contesta a su padre adoptivo Mardoqueo, E Esther contesta a seu pai adotivo yo Mardokai: no he sido llamada en todo el mes. eu não fui chamada em todo mês. No puedo entrar. Não posso entrar. Si entro me muero. Se entro, eu vou morrer. Y eso le contestó a Mardoqueo. Isso contestou para Pero Mardokai. Mardoqueo le dijo de vuelta, E Mardokai falou de novo: no creas que tú escaparás allí en el não palacio, achas que você escapará aí onde você está? porque tú también eres judía. Porque você também é judeia. Y le hace esta pregunta, Ele faz esta pergunta: ¿y qué sabes tú? que sabe você? Si para este momento has llegado al trono, Para este momento você chegou no trono. ¿cómo la sacude? Gloria a Dios. Sacude ela, glória a Deus. Cuando ella oye esa palabra es donde entiende el trazo. Quando ela ouve esta palavra, ela compreende o plano. Ella no está en el imperio como reina por su belleza simplemente, Ela não está no império pela sua beleza, aunque lo simplesmente. fuera, Mesmo que ele fora ni assim, por ningún otro factor humano y terreno. nem por
Otro factor terreno y humano. Estaba ahí porque Dios la había puesto Estaba ahí porque Deus colocou ela ali. Porque Dios tenía un plan con ella. Porque Deus tinha um plano Como com ela. una generación representativa Como de la una gente que ama a Dios. Uma geração representativa que ama a Deus. Ella tenía que ser un instrumento en las manos del Ela Señor. tinha que ser um instrumento nas mãos de Deus. No podía negarse. Não podia se negar. No podía fallarle a Não Dios. podia falhar a Deus. Despertó a esa responsabilidad. Acordou a essa Y responsabilidade. le dijo a Mardoqueo E falou para Mardokai. en otra carta de vuelta: Em outra carta de novo. yo voy a ir Eu vou ir a ver al rey. a ver ao rei. Voy a entrar delante del trono del rey. Vou entrar perante o trono do rei. Aunque no haya sido llamada en 30 días. Mesmo que eu não tinha sido chamada em 30 Y dias. si perezco, E se eu morro, que que eu perezca. morrer, que pereça. Pero yo voy. Mas eu vou. Allí tenemos una generación representada por ella. Temos uma geração representada por ela. Que se levanta un oleaje de generaciones contrarias a la voluntad de Dios. Ondas contrárias à vontade de Deus. Tratando de ahogarle y de arroparle por completo. Tentando de afogar por completo. Pero ella sabe ponerse en pie Mas espiritualmente. ela sabe se colocar em pé Usando los espiritualmente. recursos que Dios le Utilizando os da. recursos que Deus dá. El ayuno, gloria a O Dios. jejum, glória Sin duda la oración Sem también. dúvida, a oração Y também. está diciendo: no importa que me muera, E está mi dizendo, vida no que eu morra, importa. minha vida Lo não que importa. quiero O que es eu hacer quero é la fazer voluntad de a Dios. vontade de Deus. Oh, gloria a Dios. Glória a Deus. Y fue así. Foi assim. Ella entró al palacio. Ela entrou no Se palácio. movió hacia la sala donde estaba el trono. Foi para a sala onde estava o trono. Seguramente los verdugos, cuando la vieron, Seguramente os y assassinos, los guardaespaldas, os guardacostas, quando olharam, cuando vieron a Esther venir, quando enxergaram a Esther vir, habrán dicho: está muerta. falaram, já está morta. Pero ella venía con una Mas determinación. ela vinha com uma determinação. Estoy seguro que se veía en su rostro la Tenho certeza que determinación. dava para ver no seu rosto. Y llegó ante el rey. E Gloria a chegou perante Dios. o rei. Allí debía morir ya. Aí ela tinha que morrer já. Pero cuando el rey la miró, Mas quando o rei olhou para ela, le extendió el báculo de oro. estendeu o cetro de ouro. Y le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? E falou, que você tem, rainha Esther? ¿Qué quieres? Que desejas? Hasta la mitad de mi reino te doy. Até a metade do meu reino eu vou te dar. Ah, no. Mas não, 50 y 50, lo más. 50 e 50, mas não. Pero ya la mitad del reino Mas já a metade do reino era muy importante. era muita coisa. Ella primero solo le dijo: quiero que vengas a comer a la casa. Yo quiero invitarte, Ela falou que só- vayas a comer. Quero que você venha para minha casa, quero te convidar para comer. Y le hizo, hermanos, un banquete E al lhe rei. fez banquete ao rei. Tremendo banquete. Banquete tremendo. Y el rey invitó a Amán también, E o rei convidou Amã que também. era el que quería matar a los judíos. Aquele que queria matar os judeus. Alabado sea Dios. Claro, ahí había un banquete hecho por esta mujer con mucho amor. Ali havia banquete feito com muito amor por esta mulher. No podía haber ahí frijolitos negros con patita de... Não poderia haver aí feijoada. Bueno, el rey podía comer chancho, ¿no? Ella O no rei comía poderia chancho. comer porco, mas ela não Y poderia comer seguramente porco. no cocinaba chancho tampoco. Seguramente não fez porquinho, não. Que para los judíos es un animal que no se debe comer. Porque para os judeus é um animal que não pode se comer. Para los judíos. Para os judeus. Yo me como otra patita ahí ahora, Eu gloria a como Dios. outra feijoada aí agora. Que yo no estoy bajo la ley. Porque eu não estou baixo a lei. Y cuando terminaron, el rey le dice: bueno, yo sé que no me has invitado solo a comer. Quando culminou, falou o rei, eu não sei que ¿Cuál somente es me tu convidou para comer. petición? Qual é a tua Y petição? volvió a ofrecerle hasta la mitad del E reino. voltou a lhe oferecer até a metade do seu reino. Quiero que vengas a otra comida que yo te voy Quero a que venha preparar. você a outra comida que eu vou te convidar. Ella era entendida, hermanos. E eram 3 dias, irmãos. Lo que entienden también muchas hermanas sabias. Porque tem também muitas irmãs sábias. Que al hombre se lo ganan fácilmente por el estómago. Que ao homem se ganha facilmente pelo estômago. Amén. Eso, si usted lo practica, va a encontrar que hay bendición ahí. Isso daí, se você pratica, vai achar que há bênção aí. Lo invitó a otro y ahí llegó y ya Amán venía con
contento Convidou outro e já Amã vinha contente. porque él dice, bueno, hoy es el que le voy a decir al hombre lo que quiero hacer. E hoje vai ser o dia que eu quero lhe dizer ao homem o que devo fazer. Que vamos a matar a todo el pueblo Vamos matar todo o povo judeu, hebreu. Llegaron a esa cena otra vez. E chegaram nessa janta outra vez. Alegría, gozo, Alegria, gozo, con apetito, como dicen en Francia. bom apetite, como diz lá na França. Y estaba también el otro bien contento, que ya que estaba en la cúspide, E outro também estava muito contente e achava que estava na cúspide. representaba la generación caída y perdida. Representava a geração caída e perdida. Pero allá Esther estaba ahí también, Mas Esther estava ali também, representando la generación que teme a Jehová. representando a geração que teme ao Senhor. ¿Y saben lo que pasó? Ustedes lo saben. E sabem o que aconteceu? Vocês Han sabem. leído el drama tremendo del libro de Esther. Vocês leram o tremendo que fala o livro de Esther. Cuando el rey le vuelve a preguntar y le dice, ¿qué es lo que quieres, reina? Hasta la mitad te doy Cuando del el rey- reino. Torna e lhe pergunta: "Que deseja, rainha? Até a metade do meu reino vou te dar." Entonces ella sí le dice, Então ela ali fala: es que quieren destruir mi pueblo. "Estão querendo destruir o meu povo. Quieren matarnos en un día. Estão querendo matar em só dia a Si nós. fuera para ser esclavos, yo no diría nada, dijo Se ella. fosse para ser escravos, eu não falaria nada", falou Pero ela. nos quieren destruir, Mas matar, estão querendo nos destruir, no matar, dejar ni uno não deixar nenhum de nosotros, de nós, de mi do pueblo, meu povo, en toda la provincia de Susa y del reino. em todo o reino. Y esos reyes, hermanos, Esos sabían reis enojarse. daí, irmãos, sabiam se ficar bravos. Yo creo que el rey se empezó a poner rojo o morado, Eu no creio sé, que o rei ficou vermelho. pero el hombre estaba ardiendo en cólera. O homem estava irado completamente. Esa era su reina. Essa daí era a rainha dele. El hombre seguía muy enamorado de ella. O homem estava muito apaixonado por ela. Y ahora ella le está diciendo que van a destruir a su pueblo. E agora ela está lhe dizendo que vão destruir o seu povo. Él dice, ¿quién es ese perverso E y maligno ele que diz, quiere hacer "Quem eso? é esse perverso maligno que está querendo fazer isso?" Ya el otro estaba recogido, O outro hermano. estava aí encolhido. Ya irmão. estaba recogido. Estava encolhido aí. Y ella le dice, es este perverso. E ela diz: "Esse daqui, esse perverso. Es este mismo que está aquí. Esse mesmo que está aqui. Este es el que quiere destruir mi pueblo. Esse que está querendo destruir o Y meu povo." siguió añadiendo, gloria a Eu Dios. continuo acrescentando. Óigame, hermano, el rey salió porque no podía soportar. Ouça, meu irmão, o rei saiu porque não Se fue un podia momentito a la suportar. terraza como para Fue un coger momento. aire fresco. Foi momentinho para respirar ar fresco. Porque él quería mismo desbaratarlo con sus propias Porque manos, sin ele duda. queria despedaçar com suas próprias mãos, sem dúvida. Y definitivamente lo único que le quedaba a este Naamán, Y a este definitivamente, único que ficaba enemigo de Dios, Este inimigo de Deus, Agageo, Agageu, era pedirle a Esther por misericordia. era lhe pedir a Esther misericórdia. Y pidiéndole de E rodillas, pedindo-lhe de joelhos, llega casi a caer encima de quase ella, que cai em cima dela, suplicándole lhe suplicando por a su ela, vida. pela sua vida. Y entra el rey. E entra o rei. Y lo que esos reyes interpretaban, eso era. Isso que os reis interpretavam, isso daí era. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía que has hecho lo que has hecho? O que você está fazendo? Ainda que você fez o que ele ¿Todavía fez, quieres venir a violar a mi esposa você aquí? ainda está querendo estrupar minha Cuando él esposa dijo aqui. eso, le cayeron los verdugos de una vez. Ele falou isso, os assassinos caíram de uma Le vez. taparon la cabeza Cobriram a cabeça y solamente esperaban la señal del e rey. somente aguardavam o sinal do Y rei. vino uno de los E ayudantes veio dos y auxiliares dijo, bueno, él hizo una horca e falou, ele fez uma horca, de uma 60 codos de altura. 60 covados de altura. Ahí iba a colgar a Mardoqueo, Aí ia pendurar o Mardokai, el padre adoptivo de o Esther. pai adotivo da Esther. ¿Qué mejor lugar que ese? Que melhor lugar que esse? El rey dice, vayan y cuélguenlo de una O rei vez. fala, levem ele e pendurem ele. Y Dios dio la E victoria. Deus deu a vitória. Les quitó de encima la amenaza. Tirou acima deles a Les ameaça. quitó de encima el morir en un día. Tirou deles o morrer num dia. Y le dio su merecido a quien lo merecía. E deu o merecido a quem merecia. Porque este hombre merecía morir. Porque este homem merecia morrer. Había planeado la muerte de miles y miles, décimas de miles.
tinha planificado a morte de milhares e milhares de pessoas. de gente inocente, De pessoas inocentes. incluyendo niños, Incluindo crianças, mujeres, mulheres, ancianos. anciãs. No era una guerra, Não era uma guerra. pero quería asesinar a todo un Mas pueblo. queria matar todo o povo. Pero eso es parte del cumplimiento de la profecía. Isso é parte do cumprimento da profecia. Lo mismo quiso hacer Hitler acá en la O mesmo quis fazer o Hitler aqui Segunda Guerra na Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ya ustedes saben que él murió achicharronado. Já vocês sabem que ele morreu queimado. Él mismo se suicidó, Ele mesmo se suicidou. el que quería matar Aquele que queria matar a todo el pueblo hebreo. a todo o povo judeu. Usted no tiene que estar de acuerdo con todas las políticas de Israel. Vocês não têm que concordar com todas as políticas de Israel. Considera que hace algo políticamente que no está bien. Você considera que faz alguma coisa que não é politicamente certo? Tiene todo el derecho de decir, están haciendo mal. Tem todo o direito de falar, estão fazendo No errado. hay problema. Não tem problema não. Pero no maldiga al pueblo de Não Israel. amaldiçoe o povo de Israel. Porque eso Dios lo escucha. Porque isso daí Deus ouve. Y Dios no siempre le cae encima. E Deus não sempre cai acima de você. Cualquier marioneta del diablo que habla contra el pueblo de Israel. Qualquer fantoche que fala contra o povo de Israel. Pero en términos religiosos, Mas em termos religiosos. no en términos de política, no No. necesariamente. Não em termos de política precisamente. Hubo uno que se tomó el vientre Houve que colocou o ventre. y maldijo a Israel. Pegou o ventre e amaldiçoou Lo Israel. dijo 2 veces. Falou 2 vezes. Yo lo oí cuando lo dijo en vivo. Eu ouvi quando ele falou no vivo. No repito eso porque es una sandez. Não repito isso porque isso daí é uma tolice. Pero maldijo 2 veces. Mas amaldiçoou A 2 Israel. vezes a Israel. Yo viendo eso, Eu olhando isso daí, dije, este hombre falei, este está homem, destruido. Se ha metido con algo muy serio. ele tem se comprometido com algo Porque muito si él sério. dice, yo no estoy de acuerdo con la política de Israel, Mas se ele diz, não concordo com a política de Perfecto. Israel. Perfeito. pero cuando habla de maldecir, Mas quando fala de amaldiçoar, ¿es ese un término político? esse daí é um termo político? No, Não. esse no es un término político. Isso daí não é um termo político, Es não. es un término É religioso. um termo religioso. Sabemos que maldecir Sabemos que amaldiçoar tiene que ver con asuntos de religión. tem que haver com assuntos de religião. Él no tenía que usar una palabra así si estaba pensando en política. Ele não tinha que utilizar essa palavra se estava pensando em política. Y no tengo que seguir E não tenho que en continuar eso. nisso. Ya ustedes saben su fin. Mas já vocês sabem o fim dele. No es el primero, Não é o primeiro, hein? ni será el último. Nem será o último. Hay muchos que se han atrevido Tem muitos que têm se atrevido a maldecir a Israel. a amaldiçoar Y Israel. Dios juró por él mismo E Deus jurou por ele mesmo que Israel sería que bendito Israel para siempre. seria bendito para sempre. Así que meterse con Dios Así que se meter com Deus es muy peligroso. é muito perigoso. Tenía un hermano que era de un partido que no cree en Dios, ni cree en Israel, ni en nadie. Conheci um irmão que era de um partido político que não cria em Deus e ninguém. Solo en la hoz y el martillo. Só na foice e o martelo. Y una vez hablando conmigo, Uma vez falando com ele, entró a ese aspecto de la orillita esa de maldecir casi. entrou ele falando comigo na beirinha essa de amaldiçoar Y quase. yo lo detuve. E eu deteve Le ele. digo, deténgase. E falei, detenha-se. Tenga cuidado ahí, Toma cuidado aí. porque es muy peligroso. Porque é muito perigoso. Y él alzaba el brazo y quería afirmar. E ele levantava o braço e queria afirmar. Unos días después le entró unos dolores terribles en ese brazo. Dias depois entrou umas dores terríveis nesse braço. Siguió de mal en peor por meses y años. Continuou piorando os meses e anos. Hasta que tuvo que someterse a una operación muy profunda y seria. Até que operaram ele de uma maneira profunda e séria. Y aún así no quedó bien. E ainda assim não ficou bem. Yo me acordé cuando él hacía énfasis Eu me lembro quando ele enfatizava con su brazo casi maldiciendo. com seu braço quase amaldiçoando. No estoy hablando en sí a favor Não estou falando em si a favor del pueblo de Israel por ser. do povo de país. Israel por ser um país. No, estoy hablando simplemente Não estou falando simplesmente por lo que son pelo que eles são delante de Dios. perante Deus. Un pueblo que Dios escogió
sin que se quiera decir que son salvos por eso. Povo que Deus escolheu sem dizer que são salvos por isso. Pero recuerden que Jesucristo fue judío. Mas lembrem que Jesus foi judeu. Lo fue su madre también. A mãe dele também foi Y su judeia. padre adoptivo E o pai también. adotivo também. Y todos los judíos, todos los apóstoles fueron judíos. E todos os apóstolos foram judeus. Y la primera iglesia cristiana, así como esta, donde cayó el Espíritu Santo de Primeira Dios, igreja cristã onde caiu o Espírito Fueron Santo de judíos. Deus. Foram judeus. Esther se puso Esther se colocou en la brecha na y brecha. Dios le dio la victoria. E Deus deu-lhe a vitória. La hizo prácticamente salvar al pueblo judío Lhe fez praticamente salvar o en povo un judeu. momento de gran peligro. Num momento de grande perigo. Y Daniel E Daniel dio testimonio. deu testemunho. Ahí dice que siguió hasta el rey Ciro de Persia. Ali diz que continua até o rei Ciro da Pérsia. Él llegó a ser funcionario de Ciro, rey persa, Ele foi funcionário do Ciro, rei da Pérsia. cuando ya era un anciano de 80 años Quando o más. já ele era um ancião de 80 anos a mais. Pero a los 17 más o menos Mas aos 17 por aí, fue cuando dijo: entiendo el propósito foi de quando Dios. ele falou: compreendo o propósito de Deus. No nos vamos a contaminar. Não vamos nos contaminar. Y no se contaminó. E ele não se contaminou. Venció hasta su ancianidad. Venceu até que ele ficou velho. Aún como anciano, Ainda como ancião, lo mandaron a llamar mandaram chamar y ele. le dijeron: ¿eres tú aquel Daniel de épocas pasadas? É você aquele Daniel das épocas passadas? Y él levantó la cabeza sin duda E ele levantou a cabeça sem y dúvida. dijo: sí, yo soy el mismo, el Sim, eu mismo. continuo sendo o mesmo. No he cambiado, gloria a Não Dios. tenho mudado. Ahora no soy un muchacho, pero cumplí con mi generación. Agora não sou um garoto, mas Mi cumpri com a minha generación fue un geração. testimonio al Minha mundo. geração foi um testemunho Y ao nos mundo. mantenemos firmes E en nos él mantemos firmes nele. hasta el día de hoy. Até o dia de hoje. Hermanos míos, Irmãos meus, la generación A geração apartada para Dios afastada para Deus, venció venceu. y vencerá siempre. Vencerá sempre. Hoy en día esta generación, hoy, Hoje, esta geração, hoje, tiene grandes luchas. tem grandes lutas. El diablo ha preparado nuevas trincheras. O diabo tem preparado novas. Por ejemplo, la Armadillas. trinchera de la tecnología. Por exemplo, a tecnologia. ¿Cómo ha logrado el diablo robarle mucho tiempo Como tem conquistado o diabo roubar muito tempo. a la juventud y a otros que no son jóvenes A juventude e a outros que não são tão a jovens. través de la tecnología? Através da tecnologia. Los grandes inventores de la tecnología Os inventores da tecnologia han testificado o han dicho têm falado eles que no le han comprado ni le comprarían que eles nem comprariam un celular inteligente a sus hijos pequeños. celular para seus filhos pequenos. Y hablan de una edad ya de adolescencia para E arriba. falam de uma idade da adolescência para cima. Pero como niños nunca pondrían en las manos de ellos Mas como crianças nunca colocariam nas mãos deles. un celular Un porque celular es como un ese arma de- peligrosa. É uma arma perigosa. Nosotros los cristianos E nós, os crentes, creemos que eso es lo más inocente. achamos que isso daí é o mais inocente do mundo. Vayamos, hermano. Estamos errando, irmãos. Está el niño llorando y le llevan el celular. Tome. O menino está chorando e levam o celular Y para ya el ele. niño sabe que ese es su consuelo. E a criança sabe que é esse o consolo Que sus dele. padres responden a eso rapidito. E os pais respondem a isso rapidinho. Eso los ha llevado hasta el suicidio. Isso tem levado muitos até o suicídio. Cuando son adolescentes y jóvenes. Quando são adolescentes e jovens. Tal es el agarre Tal é o pegue de esas fuerzas del mal. dessas forças do mal. No estamos luchando contra algo inocente. Não estamos lutando contra algo inocente. Estamos peleando contra el diablo y sus demonios. Estamos lutando contra o diabo e seus demônios. El Señor reprenda a O Satanás. Senhor repreenda a Satanás. Hermanos míos, Irmão hay que meu. cuidar nuestros hijos. Temos que cuidar nossos filhos. Hay gente que está perdiendo la mitad de su tiempo diario. Há pessoas que estão perdendo a metade do seu tempo diário. 12 horas o más 12 horas ou mais. en la pantalla del celular. Na tela do celular. Y generalmente E geralmente, un tiempo vacío tempo vazio. que no produce nada. Que não produz nada. De simple distracción, De simples distraição. de juego. De brincadeira. Y lo que es peor, E o que é pior ainda, cuando también se abre la oportunidad quando também se dá a oportunidade de entrar a contenidos que no pueden edificar de entrar a conteúdos que não edificam a un adolescente, a um adolescente, menos a un niño, pior ainda uma criança, porque no sabe captar porque ni não siquiera sabe capturar lo que está viendo. aquilo que está olhando. Alabado sea el nombre de Dios. Louvado seja Deus.
Padres de familia, tenemos de que familia. pararnos firmes Temos que nos parar firmes. y decirle al diablo: no te vamos a permitir que Y contamines dizer a ao mis diabo, hijos. não vamos permitir que Yo você estoy contamine luchando meus por filhos. eso, hermano, en el nombre de Eu estou Jesús. lutando por isso, irmão. Tenemos em que nome de Jesus. obtener la victoria. Temos que obter a vitória. Dios nos puede dar la victoria Deus pode total. nos dar a vitória La total. tecnología es buena en A sí tecnologia é boa em y si. puede ayudar en mucho, E pode ajudar muito. pero hoy en día es usada por el grueso del pueblo Hoje em dia é usada pela maioria do povo en cosas que son adictivas em coisas aditivas y que dañan los principios, e que estragam os princípios, la moral a moral y el buen entendimiento de las e o cosas, bom entendimento das coisas, incluyendo el matrimonio, incluindo um casamento, la familia, a família, etcétera. etc. Alabado sea Dios. Cuando un niño ve en el celular cosas Quando uma criança vê no celular que coisas no son correctas para su edad, que não são corretas para a sua idade, entonces piensa que eso es normal, eles pensam que isso daí é normal. que eso está bien, Tá bem isso daí? que no hay problema, Que não tem problema. porque no captan, no saben entender o interpretar. Que eles não sabem interpretar, entender. Como generación nueva no saben interpretar Como geração nova, não sabem la interpretar. astucia del diablo detrás de A eso. armadilha do inimigo atrás disso. Hagámoslos interpretar Façamos interpretar los trazos de Dios en la as vida. linhas de Deus na vida. Enseñémosle los valores que valen la pena, hermanos. Ensinemos os valores que valem a pena, Ellos irmãos. tienen que aprenderlo de nosotros, sus Eles padres têm que y aprender de abuelos. nós, os pais e os avós. Hay que darle al diablo su sacudida en el Temos nombre de que dar ao Jesús. diabo sua sacudida em nome de Jesus. Yo no le digo que bote su celular, tiene su utilidad Eu não falo que jogue o seu celular, tem y sua cada vez utilidade. aumenta más. E cada vez aumenta, acrescenta mais. Es algo que la gente se acostumbra tanto a perseguir, É ¿no? alguma coisa que as pessoas se acostumam tanto a perseguir. Me acuerdo cuando Me lembro quando iban a lanzar un nuevo modelo iam lançar um novo modelo del teléfono inteligente. de telefonia inteligente. La gente hacía fila toda la noche As pessoas faziam fila a noite toda en la cuadra donde estaba ese negocio na rua onde estava esse negócio. y en todo lugar donde hubiera ese E negocio. em todo lugar onde houvesse esse negócio. Todos querían comprar de primero Todos queriam comprar primeiro ese nuevo modelo. esse novo modelo. Lamentable, hermano. Lamentável, Y irmão. no era barato, estamos hablando de No era cientos barato. de dólares. Estamos falando de centos de dólares. O sea, tal es la atracción Ou seja, tal é a atração de esta herramienta desta del mundo, ferramenta do mundo que ni aún los creyentes pueden detenerse ante que nem ella, ainda os crentes podem se deter aí. a no ser que surja un principio mayor. Ainda, a não ser que surja En um nuestra princípio vida. maior na nossa vida. Sepa, hermano, Saiba, irmão, que nuestra lucha en este mundo que nossa luta neste mundo no es contra sangre ni contra carne, não é contra sangue nem carne, sino contra principados, senão contra principados, contra potestades, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de contra este os siglo, governadores das trevas deste contra século, huestes espirituales de maldad contra hostes espirituais da en las maldade, regiones nas celestes, regiões o celestiais, sea, en los aires. ou seja, nos ares. Esa es nuestra lucha. Essa daí é nossa luta. No es contra algo simple, Não é contra algo simples. no es contra un gobierno, Não é contra um no governo. es contra un sistema, Não é contra um sistema. no es contra una ideología, Não é contra uma ideia. ni con una filosofía. Nem contra uma filosofia. Aquí está el cuadro de nuestra lucha. Aqui está o quadro da nossa luta. Ahí dice Aí diz: principados, principados. del griego archas. Do grego archas. Quiere decir líder y gobernante. Está querendo dizer liderança e governante. Habla de un territorio, Fala de um território. de una nación De uma nação. o de una ciudad De uma cidade. donde ese líder dirige. Onde essa liderança dirige. Principados. Principados. Es un espíritu diabólico É um espírito diabólico. de alto nivel De alta que hierarquia. gobierna países enteros. Que governa países inteiros. Esto no es inocente, hermano. Isso daqui não é inocente, irmão. Es bíblico. É bíblico. Ahí está en el capítulo 10 de Daniel. Está aí no capítulo 10 de Daniel. Cuando él oraba y no podía llegar la oración, Quando ele orava e não conseguia chegar à oração, vino siempre el ángel veio sempre o anjo y le dijo: no pude llegar a tiempo como querías porque e lhe falou que não conseguia chegar a tempo se me opuso el príncipe de porque Persia, me opus o príncipe da Pérsia. el principado de O Persia. principado da Pérsia Le salió al camino saiu no caminho. a un arcángel, gloria a um Dios, anjo.
y lucharon y e pelearon. lutaram e brigaram. El arcángel venció, O arcanjo venceu, pero lo detuvo un tiempo. mas deteve Eso tempo. pasa en los aires, hermano. Acontece nos ares, Y le irmão. dijo, y también viene el príncipe de Grecia. E também falou, vem O sea o que príncipe da llamó Pérsia. sus Ou seja, ayudantes. que ele chamou seus cooperadores. La cosa es más seria de lo que a veces A pensamos o coisa é mais entendemos. séria do que às vezes pensamos. Entiende ese trazo de Dios, hermano, Entende essa linha de Deus, irmão. diciéndonos que nuestra lucha es bastante seria. Que nossa luta é bastante séria. No solo principados, Não só principados, potestades, governadores, del griego escusias, do grego escúcias. quiere decir autoridad, Está querendo dizer autoridade, poder para reinar y gobernar para reinar e governar y para realizar un trabajo que le ha sido encomendado. e para realizar um trabalho que tem sido encomendado. Ese es una potestad Isso daí é uma diabólica. potestade diabólica. Tiene una comisión clara Tem uma comissão muito del clara mundo de las tinieblas. do mundo das trevas. Luego dice gobernadores de las tinieblas, Logo diz governadores das trevas. del griego cosmokratos. Do grego cosmokratos. Cosmo quiere decir mundo, Cosmo está querendo dizer mundo. kratos quiere decir fuerza y autoridad. Kratos significa força, Su autoridade. trabajo es controlar, Seu trabalho é controlar. es dominar, É dominar. para poder hacer su trabajo Para poder fazer o seu trabalho. en aquellos que dominan y a través de ellos. Naqueles que dominam e através deles. Hay que ver qué es lo que está dominando el diablo hoy Temos en que día, ver hermano. que está dominando o inimigo hoje em dia, irmão. Como recurso que él tiene a favor, el Señor Como lo per- reprenda. Como recurso que ele tem a favor. Está repreendido. Luego en una escala inferior vienen las huestes espirituales de maldad. Depois vem um grado inferior às forças espirituais da maldade. El griego neumática, que quiere decir espirituales, Do grego neumática, que está querendo dizer espirituais. y del griego porneía, que quiere decir maldades. E do grego porneia, que está querendo dizer maldades. Estas maldades tienen que ver con las inmoralidades especialmente. Estas maldades está querendo falar das imoralidades especialmente. Por eso de la palabra porneía Por isso da palavra porneia viene también la palabra fornicación, vem também a palavra prostituição, que habla de toda clase de desorden sexual, que fala de todo tipo de desordem sexual, que incluye que inclui lesbianismo, lésbicas, homosexualidad, homossexualidade, incesto incesto y toda clase de perversión. e todo tipo de perversão. Está incluida en esa palabra porneía. Está incluída nessa palavra La porneia. producen huestes de maldad A produzem forças espirituais da que maldade, corrompen la raza humana, que destroem a raça humana. pero cuya misión es corromper lo más rápido que se A pueda. missão dele é corromper o mais rápido possível. Lo más rápido como eran las gentes del diluvio, O mais Por rápido ejemplo, como as pessoas do dilúvio. que fue rápido como decayeron Que foi rápido como caíram sobre y eles. cayeron en una condición E caíram numa condição terrible en términos morales. terrível em termos morais. ¿No es esa la dirección en que va el mundo hoy? Não é por acaso essa a direção que vai o mundo hoje? Estas huestes de maldad saben lo que tienen que hacer. Estas forças da maldade sabem o que tem que fazer. Abunda el pecado de la inmoralidad Abunda o pecado da en imoralidade todos los aspectos. em todos os aspectos. Aún nosotros como gente de Dios Ainda nós como pessoas de Deus tenemos que cuidarnos, temos que nos cuidar, porque si no también seríamos presa del diablo. porque também seríamos presa do inimigo. Hay muchos pastores que han deshonrado su Tem ministerio muitos pastores que têm desonrado porque seu han caído ministério, en pecados de la carne escandalosos. porque têm caído em pecados da carne escandalosos. Nadie puede ser un verdadero pastor Ninguém pode ser um verdadeiro si es un pastor adúltero, se é um adúltero, si es un se é fornicario um prostituto y otro tipo de situaciones morales. e outro tipo de situações morais. Aquí por lo menos entre nosotros no puede ser. Aqui, pelo menos entre nós, não pode ser. Si un pastor cae en un pecado de estos, Se um pastor cai num pecado desse, ya nunca más puede ser pastor. nunca mais pode ser pastor. Olvídese del ministerio. Esqueça do ministério. No lo honró, Não honrou o ministério. no lo cuidó, Não cuidou o pues no ministério. puede pretender recuperar. Você não pode pretender recuperar o Hay ministério. otras fallas que pueden ser recuperables, Outras falhas pode se recuperar. pero los pecados de la carne como adulterio, fornicación, Mas sus- lesbianismo y sodomía, Mas os pecados da carne, como adultério, prostituição, sodomia, lesbianismo, has cruzado la línea. você cruzou, atravessou a linha. No llore después, Não chore após, llore ahora.
Chore agora. Señor, ayúdame. Senhor, me ajuda. Dame Me dá fuerza. forças. Dame poder. Me dá poder. Y Dios lo va a hacer, E hermano. Deus vai lhe fazer, irmão. Si usted y yo somos sinceros con Se Dios. você e eu somos sinceros com Deus. Y luego tenemos acá espíritus de maldad. E logo temos espíritos da maldade. Son ángeles caídos. São anjos caídos. Del griego damonium, Do grego demônio, de donde también surge demonios. onde vem a palavra demônios. Son ángeles caídos, pero que son perversos. São anjos caídos que são perversos. Ese tipo de ángeles que dan asco moralmente Esse tipo de anjos que dão nojo moralmente. y que están trabajando día y noche. E que estão trabalhando noite e dia. Y los jóvenes alaban esos E os espíritus, jovens louvam esses espíritos. alabando también los pecados de la carne. Louvando também os pecados da carne. Se vive hoy, hermanos, Vive-se hoje, irmãos, lo que se llama hedonismo, o que se chama de hedonismo. que es decir Quer dizer, que nacimos para el placer. nascimos nós para o Y que prazer. si nacimos para el placer, E se nascimos para hay o que prazer, dar todos los placeres que tenga el cuerpo. temos que praticar todos os prazeres En toda que su peça o corpo. extensión. En toda su Y extensión. por eso, hermanos míos, hoy en día el respeto al matrimonio Por se eso, está perdiendo. E por isso, irmãos, hoje em dia o respeito ao matrimônio está se perdendo. Pero esas son las generaciones Por isso são essas que gerações van en pos de Satanás. que vão em pos a La Satanás. generación que vive para Dios A geração que vive para dice: Deus no me contaminaré. diz: não me contaminarei. Voy a mantener mi testimonio. Vou manter meu testemunho. El diablo no me ganará la O batalla. diabo não vai me ganhar a Yo batalha. venceré en el Eu nombre de vencerei Jesús. em nome de Jesus. Alabanzas al que vive. Louvores ao que vive. No es fácil, Não é fácil, pero es posible. mas é possível. Y con Dios todo es E posible. com Deus todo é possível. Te sientes atrapado en algún pecado, Se hermano, você está se sentindo atrapalhado num pecado, que irmão, te ha atado que tem te amarrado y te ha esclavizado, e você se escravizou, Dios tiene momentos para liberarte. Deus tem momentos para te libertar. Y este es uno de ellos. E este é um deles. ¿No conoces al Señor? Não conheces ao Senhor? ¿No has aceptado a Cristo? Você ainda não aceitou a Cristo? Bueno, por eso eres presa Bom, por isso que você é presa fácil del pecado y la do maldad. pecado e da maldade. Pero Cristo te liberta hoy. Cristo pode te libertar hoje. Si lo aceptas como Salvador, Se você aceita Ele como el Salvador, Señor te da una nueva o vida Senhor vai te dar uma nova para vida. gloria de su Para a nombre. glória do seu nome. ¿Estás enfermo? Você está doente? El Cristo de la gloria sana. O Cristo da glória cura. ¿Cuántos pueden decir Cristo sana? Quantos podem dizer Cristo cura? Cristo salva. Cristo salva. Cristo bautiza. Cristo batiza. Todo eso hace el Señor. Tudo isso faz o Senhor. La sangre de Cristo tiene Sangue poder. de Cristo tem poder. Hoy el Señor te bendice, Hoje o Senhor te abençoa, te salva te salva y te da nuevas armas. e te dá novas armas. Sobre todo, una disposición Sobretudo uma disposição. de decir: entiendo el trazo de Dios en mi vida. Entendo, compreendo a linha de Deus na minha vida. Y también entiendo el trazo del enemigo E também compreendo a linha do inimigo contra mi vida. contra a minha vida. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. me aparto del mal Me afasto do mal para seguir el bien. para continuar bem. Pongámonos de pie. Coloquemos-nos em pé. Si hay alguna vida Se há aqui alguma vida que no conoce al Señor, pase aquí al que frente. não conhece o Senhor, passe aqui na frente. Que debe reconciliarse con Dios, Está querendo se reconciliar com Deus? pase al frente. Passe aqui no altar. El Señor quiere salvarle y levantarle. O Senhor está querendo te salvar e te levantar. ¿Está alguno enfermo? Alguém está doente? El Señor está aquí para sanar O Senhor también. está aqui para te curar também. Alabanzas al que vive para siempre. Louvores àquele que vive. Hay vida en Cristo Jesús. A vida em Cristo Jesus. Y hay salud en Cristo Jesús. E a saúde em Cristo Jesus. Bendito el que vive para siempre. Bendito aquele que vive para sempre. Alabanzas al Señor. Louvores ao Senhor. Alabanzas al Señor. Louvores ao Senhor. Si estás aceptando a Cristo esta Se noche, você está aceitando a Cristo nesta noite, puedes pedirle perdón allí donde estás. pode lhe pedir perdão aí onde você está. Puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. Pode lhe dizer: Senhor, perdoa meus pecados. Necesito tu perdón Preciso teu perdão y tu ayuda. e a tua ajuda.
Hoy el Señor te salva. Hoje o Senhor te salva. La obra más grande del Señor Milagre maior do Senhor es la salvación de un é alma. a salvação da alma. Es cuando Él puede alcanzar a un pecador. É quando Ele alcança o pecador. No importa quién sea Não importa quem você o seja cuánto mal haya hecho e quanta maldade você tem feito, o cuánto o menos mal haya hecho. ou quanto pouca maldade você tem feito. Lo importante es que eres pecador y necesitas el perdón de O Dios. importante é que você é pecador e precisa o perdão de Deus. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Louvores a Jesus de Nazaré. Oraremos por los enfermos también. Oremos pelos doentes também. Vamos a confiar en el poder de Dios, Vamos hermanos. confiar no poder de Deus, irmãos. Él puede tocar tu cuerpo ahora Ele pode tocar o teu corpo y agora darte libertad. e te dar liberdade. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Pai, no nome de Jesus. recibe las almas que hoy te aceptan. Recebe as almas que hoje te aceitam. Ellos te están pidiendo perdón allí donde están. Eles estão te pedindo perdão aí onde Aplica estão. el perdón, Señor. Aplica o perdão, Senhor. Aplica la sangre preciosa Aplica o sangue de precioso. Cristo Jesús. Cristo Jesus. Permite, Señor, Permite, Senhor, que hoy reciban que hoje esta recebam seguridad de salvación. esta segurança, certeza de salvação. Cúbreles con tu sangre Em nome de Jesus. y perdona sus iniquidades. Perdoa as suas En iniquidades. el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. rompe las ligaduras que les atan. Quebra as ligaduras, Senhor. que Toda amarram atadura sea rota. toda atadura, En Senhor, el que nombre de amarra. Jesús. Em nome de Jesus. Y todo yugo se pudra E todo jugo se ante el poder del apodreça Espíritu Santo. baixo o poder do Espírito Padre, Santo. toca en esta hora Pai, toca a nesta cada hora. uno de los enfermos. A cada dos doentes. Tu mano se extienda ahora, A tua mão se Padre, estenda agora, Pai. para quitar ese dolor, Tirar, Senhor, o para amor. quitar esas consecuencias del mismo. Para tirar essas consequências. Padre, sana al enfermo, Pai, cura o doente. liberta al cautivo. Liberta o cativo. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. en el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. te pido por esta generación, Eu te Padre, peço por esta geração, Pai. levántala con poder, Levanta ela com poder. que no se dejen esclavizar Não se deixem escravizar por las fuerzas de este mundo, pelas forças deste mundo. ni por las herramientas E diabólicas. pelas ferramentas do Dale inimigo. victoria Da vitória. para no Para contaminarse não se contaminar. con los que creen ser manjares del mundo. Nos manjares do mundo. Padre mío, Pai meu. da la victoria a cada Da uno. vitória a cada um. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. suelta las cadenas, Solta as cadeias. suelta las cadenas. Solta as cadeias. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. la gloria es para ti, A Señor. glória é para ti. Levanta al caído, Levanta aquele que este tem pueblo caído. que sale hoy de esta convención Esse povo que sai hoje desta convenção. vaya renovado, Padre. Saia renovado, Pai. Vaya otra vez lleno de tu espíritu. Saia cheio do teu espírito. Que hayan dones nuevos en su vida Tenha dons novos y na sua vida. talentos tuyos en ellos. Instrumentos Sigue teus. usando la juventud, Padre, Utilizando a juventude. a los Pai. adolescentes, Os Señor, adolescentes. y guárdalos para ti Guarda-os para como ti. un testimonio vivo. Como testemunho vivo. Para tu gloria, Tua Padre. glória, Pai. Levante sus manos y dé gracias Levanta al tuas Señor. mãos e dá graças ao Senhor. Dé gracias a Dios. Dá graças a Deus. Dé gracias a Dios. Fale obrigado, obrigado, Deus. Él vive para siempre. Ele vive para sempre. Nuestro hermano Joel.